E mãe da Iris. E E eu sou Mariana. Eu sou nutricionista com especialização em emagrecimento e obesidade. Antes da gente começar, falem pra gente se vocês estão ouvindo bem, como que tá o áudio, se já começou, pra gente saber, porque a gente acha que começou, que tá funcionando, mas tem um delay para vocês. sim. Vamos ver se alguém comenta que começou. Para aí sim a gente começar o nosso bate-papo de almoço. E almoçar E com fala sobre maravilhosas. dieta. Quem que nunca seguiu uma dieta? Quem nunca? Eu várias vezes. Aqui para mim aparece como prévia. Oi, miguxas, vamos ver. Acho que foi. Ah, Acho que perfeito. foi. Dorival daqui. Gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Começou? Podemos começar? Acho que foi, Então, amiga. Tá no ar, tá no ar. Então vamos. então, bora, vamos embora. E o assunto de hoje, o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre dieta ideal. Existe? O que é uma dieta ideal? O que seria? Existe. Existe? Eu acho que existe. Mas eu acho que não é o que as pessoas acham que é a dieta ideal. Também acho. Eu acho que as pessoas têm uma visão de dieta que talvez ela entenda que a dieta tem que ser algo sofrido, tem que ser algo que você sinta fome, algo que representa sofrimento. E eu acho que não é bem por aí, né, Mari? Ó, a gente vai falar já já o que é dieta ideal. Estão perguntando aqui o que é. Eu acho que Ah, primeiro vale a gente falar o que é esse tema, né? Porque assim, muitas vezes, alguém aí já fez dieta? Qual dieta você fez? Comenta aí pra gente saber. Eu já fiz muitas dietas. Eu já fiz dieta dos pontos, que era um livro que eu levava para todo lugar. E aí, nesse livro, tinha tipo 2 colheres de arroz, 5 pontos, um nossa. pedaço de bife, tantos pontos. Então, eu levava esse livro para cima e para baixo. Já fiz dieta do ovo, que eu comia ovo no café da manhã, almoço e jantar. Quem Nossa. não fez? Já fiz aquela dieta do batata doce e frango. Já fiz assim, dieta da sopa, já fiz todo tipo de dieta, Nath. A Ó, dieta do eu comia cão. muito pouco. Tem a dieta do Ducan, né? Que muita gente já fez. Eu já fiz a dieta low carb, já fiz a dieta paleo também. E já fiz jejum intermitente também. E acho que o mais importante de a gente falar sobre se a dieta ideal existe é as pessoas começarem a entender que a dieta precisa ser algo que se ajusta a você. Por quê? Porque hoje em dia, principalmente quando a gente fala dieta, a pessoa tem uma cultura que as pessoas acham que a dieta é um sofrimento, que a dieta é algo que tem que ser sofrido, que é algo que você precisa comer muito pouco para você emagrecer, porque aqui a gente está falando de dietas com foco em emagrecimento, tá, pessoal? Então, assim, eu acho que assim, quando você faz a dieta do tenho que, esse tenho que emagrecer, tenho que fazer, tenho que comer alface para eu chegar no meu objetivo, eu tenho que me exercitar para eu poder estar mais magra. Aí eu vejo que a palavra do tenho acaba tendo um ar muito negativo. Então, é como se soasse inconscientemente para o seu cérebro que isso é algo ruim, que isso não é legal, que isso não é bom. E é por isso que muitas pessoas começam a seguir um plano alimentar e elas não conseguem seguir porque elas não se adaptam a essa dieta, elas não se adaptam a isso. Então, eu acho que esse é o principal ponto, de que você precisa encontrar uma dieta que funcione para você, que faça parte do seu estilo de vida, que não seja algo, como eu disse, algo sofrido. Tem que ser algo que você se adapte, né, Mari? Sim. Ó, as pessoas aqui estão com umas dúvidas do que é cada dieta. Acho que dá para a gente pincelar um pouco das principais, né? Porque perguntaram assim, que eu sou vegetariana, aí perguntaram da dieta vegana. Então, a dieta vegana é diferente da ovo-lacto-vegetariana, que é a que eu faço. Eu não consumo nenhum tipo de carne, então nem de vaca, nem de peixe, nem de porco. Já a Nath consome. A Nath tem uma dieta onívora, então ela come carne. Eu como ovo, o leite e os seus derivados, sendo que o leite e o derivado eu evito porque eu sou intolerante à lactose. Então, assim, dá para ter uma dieta ovo-lacto vegetariana e emagrecer? Dá.
Quer dizer que todo mundo que fizer dieta ovo-lacto-vegetariana vai emagrecer, Nath? Não. Exato. Então, é aquilo. É uma dieta que funciona para mim. A Nath, como que funciona para você? Qual é o tipo de dieta que você mais gostou? Tem algum que você não suportou? Eu comecei em 2016, quando eu não tinha contato com a nutrição, e não sabia, eu simplesmente um dia eu falei assim: "Eu não tô satisfeita com o meu corpo, vou emagrecer". E aí uma amiga minha postou, não sei se ela vai estar aqui, mas uma amiga minha postou que tinha perdido 10 quilos fazendo uma dieta X. E aí Ai, eu meu chamei Deus. e falei: "Nossa, que incrível, você está maravilhosa. Me conta o que que você fez". E ela estava seguindo a dieta low carb que ela estava fazendo. E acho muito importante, vai ter muito aprendizado aqui hoje para vocês, na prática mesmo. E quando ela me disse isso, eu falei: "Legal, entendi. Então a dieta low carb é só, na verdade, a low carb é quando é baixo em carboidrato". Só que na minha visão, e acho que na de muitas pessoas, eu tinha que fazer dieta zero carbo. Só que isso também não existe, porque os legumes, por mais baixo que tenham, quase todos têm um pouco de Sim. carboidrato. É muito pouco, mas tem. Então eu falei: entendi tudo. Então nunca mais vou comer arroz, nunca mais vou comer feijão e nunca mais vou comer pão. E a minha vida agora vai ser ovo. Aí comecei a comprar farinha de amêndoa, que é um pouquinho elevado o custo, farinha de castanha de caju. Comecei a inventar uns pãezinhos, comecei a ter contato com farinha de linhaça. E assim, a dieta low carb, ela é ruim? Depende para quem. No meu caso, eu fiquei muito assim, muito focada naquilo que eu achava que eu tinha que diminuir cada vez mais o carbo. Então eu tinha medo de comer arroz, eu fiquei até com uma certa fobia de carboidrato, de querer comer arroz, de querer comer pão, de comer qualquer coisa. Pizza, eu lembro que eu inventei uma pizza de massa de couve-flor para eu poder não comer o carboidrato. Então um dia eu me peguei, uma pessoa me deu uma bala e aí no que eu coloquei a bala na boca, eu falei: "É uma bala, meu Deus, é açúcar, carboidrato", e cuspi. Então aquilo já estava me fazendo mal, sabe? Então, mas assim, o que eu vejo que foi bom, eu me coloquei em movimento. Eu não comia nada de legumes e nem verdura. Então, assim, para mim foi incrível ter acesso à low carb naquele momento, porque ela de certa forma me ajudou a fazer uma reeducação alimentar, a me abrir também o meu paladar para poder comer outras coisas que não fosse só o arroz e a carne. Então, foi um período da minha vida em que eu tive resultado. Por que, que eu tive resultado? Porque uma pessoa que vinha de uma alimentação cheia de ultraprocessados, uma alimentação totalmente assim que me deixava cada vez mais inflamada, eu estava acima do peso. Então, quando É você um toma conjunto, né? é um conjunto, você se coloca em movimento, então eu comecei a mudar a alimentação, porque eu não comia nada de legumes e verduras, então eu mudei. E aí comecei, tipo, no café da manhã, em vez de comer, tipo, 2 pãezinhos de sal com manteiga e um café cheio de açúcar, eu comecei a comer um ovinho mexido, que comecei a perceber que o que me dava fome é porque eu não consumia proteína no meu café da manhã. Então, como eu só comia o pãozinho ali de sal com uma manteiga, não dava uma hora, eu tava com fome. Então, eu vivia toda hora comendo. E aí, com a low carb, eu comecei a comer um pouco mais de proteína também, que não era uma coisa que era do meu costume. E foi um tempo da minha vida. Só que depois eu, né, percebi que isso estava me fazendo mal, até quando eu conheci, assim, hoje eu sigo uma alimentação onde eu como de tudo. Então, eu como carne, diferente da Mari, eu como tanto carnes vermelhas, quanto peixe, frango. Eu não tenho problema em comer proteína, lácteos também, iogurte, whey protein. Mari, apareceu para mim que agora que a gente está ao vivo. É isso mesmo? Não, não, a gente já tava, já tava. Ah, tá. Que a minha estava com delay, é que Eu apareceu você. conferi aqui no outro seu celular. Ah, então tá bom. Perfeito. E foi assim que eu comecei, né? Assim, então, até eu encontrar a minha dieta ideal, eu passei por muitas dietas, né? E eu acho que muitas pessoas também. Você também, né, Mari? Sim. Uma coisa que eu quero saber de vocês. Se vocês já cortaram o pãozinho por falarem que engorda. E aí tentou aqueles pães super diferentes. Ou igual a Nath, pegou e falou assim: ah, pão engorda, farinha engorda. E aí troca a farinha de trigo pela farinha de amêndoa. Por que a dieta low carb emagrece e emagrece tão rápido? Porque o nome, carboidrato. Então, ele puxa água. Então, 1 grama de carboidrato puxa 4 gramas de água. Então, quando a pessoa come realmente
carboidrato, ela puxa água, ela fica inchada. É uma reação normal de quando a gente come carboidrato. Água não é gordura, então tem essa diferença. Não é porque você está inchada que você engordou. Engordar é ganhar gordura. Então, emagrecer é isso. Emagrecer é perder gordura. Então, tem diferença de emagrecer e perder peso. Perder peso, você pode perder água e não perder tipo de emagrecimento. Então, o que acontece? Esse negócio de cortar o pão. Você vai emagrecer, você vai perder peso desse inchaço que está saindo. E você vai acabar excluindo muito tipo de alimento. Então, você não vai comer aquele salgado, você não vai comer aquela pizza, você não vai comer o pão, não vai comer o arroz. Então, muitas vezes, você vai entrar em déficit calórico porque você está excluindo muitos grupos alimentares e perdendo retenção. Aí eu pergunto, quanto tempo você ficou sem comer carboidrato? Até entrar num ciclo da dieta. Vocês já ouviram falar isso? De ciclo vicioso da dieta? Comentem aqui pra gente saber se vocês já sabem o que é, porque, gente, é o babado. Ai, que bom que você tá aprendendo com a gente. Fico feliz. Se tiverem dúvida, vão mandando. Então, pra mim, nunca deu certo o low carb, Nath. Eu adoro um carboidratozinho, arroz com feijão. É quase minha religião. Deus do céu, arroz com feijão na terra. Então, eu nunca fui muito de consumir feijão, na verdade, né? Porque eu nunca gostei. Assim, quando tá fresquinho, eu até como, mas não é algo assim que é primordial. Então, eu sempre faço. Hoje que eu tenho a Iris, né? Minha filha que tem 1 aninho. Então, eu deixo congelado. Mas a parte da low carb, eu gostava pelo fato de comer castanha. Então, assim, eu ficava toda orgulhosa, né? Antes de eu ir treinar lá. Qual que era meu pré-treino? 10 castanhas. Achei que eu tava arrasando. Só que chegou um determinado tempo que eu sentia muita fraqueza no meu treino. Porque, como a Mari explicou do carboidrato, o corpo precisa, né? Nossa fonte de energia. Então, quando eu ia treinar, chegou um ponto que eu não estava conseguindo mais dar o meu melhor no meu treino, porque eu sentia muita fraqueza. E eu lembro que quando eu estava correndo na esteira, eu sentia muita cãibra. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, foi uma dieta que eu vejo que ela teve um sentido para me ajudar e me apresentar alimentos novos, de eu fazer as pazes com a comida, porque eu fui uma pessoa que eu nunca tinha experimentado as coisas e falava assim, não gosto de comer isso. Mas não é que eu não gostava, é que eu nunca tinha experimentado e nem tinha me permitido. Porque eu acho que para você descobrir a sua dieta ideal, você precisa primeiramente entender que qual que é a sua dieta. Você quer realmente mudar o seu estilo de vida? É o que você quer? O primeiro passo, acho que é você querer. E acho que quando a gente quer, a gente consegue se colocar mais em movimento, a gente se esforça. A motivação, conforme a gente vai agindo, ela vem. Então, eu acho que é algo que é você se colocar em movimento para você também descobrir aquela dieta que realmente vai funcionar para você. Você precisa, de certa forma, começar, né? E hoje em dia tem muitos tipos de dietas que funcionam. Tem pessoas que se dão super bem com o jejum. Eu já não consigo ficar muitas horas sem comer, né? Eu já ouvi, né, casos de pacientes que fazem o jejum intermitente, só que nessa janela que eles precisam comer, acabam comendo além e aí não vem o emagrecimento. Não falam, eu fico 20 horas sem comer, 16 horas sem comer e eu não tô vendo resultado mais no meu corpo. E aí, nessa janela, você fica com uma fome tão grande que quando você vai comer, você escolhe os alimentos errados e aí acaba tendo um déficit calórico. Você come muito mais do que o que você precisa e não consegue chegar no emagrecimento. Sim, eu acho que o jejum está muito mais ligado exatamente a isso. Não é o que você faz dentro da janela de jejum, e sim o que você faz no intervalo de alimentação. Porque se no intervalo de alimentação a pessoa come mais do que ela está gastando, vai ser natural que ela engorde. Então, a questão do emagrecimento é déficit calórico, não importa a dieta. O que eu gosto muito de falar é, primeiro, a pessoa entrou nessa dinâmica de mudar a alimentação dela. Qual o próximo passo? O próximo passo é entender a rotina da pessoa. Porque não adianta nada. Se a pessoa tem um trabalho muito físico, que exige muito dela, mexer o corpo. Então, a pessoa, por exemplo, trabalha num. Não sei, por exemplo, a pessoa trabalha em obra.
Então, às vezes não é viável a pessoa fazer jejum, porque ela vai precisar de energia naquele momento. Então, posso falar que jejum intermitente é ideal para todo mundo? Não. Tem gente que realmente, por exemplo, a pessoa vai dar plantão e aí ela não vai ter como comer. Às vezes, para ela é uma ótima alternativa. Para outra pessoa comer de 3 em 3 horas, que é aquele clássico, né? Vai dar mais certo. Então, o ciclo da dieta acontece muito, esse ciclo vicioso, quando a pessoa não entende a questão que ela tem que respeitar a rotina dela. A Sim, rotina dela, o que cabe no orçamento dela, porque não adianta nada a gente falar assim, Nath, você vai comer, deixa eu pensar, amêndoa, vai comer tâmara e vai comer salmão, tá? São esses 3 alimentos. E aí você me fala, mas aqui perto não vende tâmara, e aí? Eu não consigo comer tanta tâmara é caro. E aí, faz sentido essa dieta? Não faz o menor sentido. exatamente. Até porque também tem esse exemplo é perfeito que você passou. A gente, às vezes, as pessoas acham também, mas fazer dieta é caro. Fazer dieta, eu tenho que ir no sacolão toda semana, eu tenho que ir na feira. Mas você já parou para pensar, né? Que entre tempo e prioridade, qual que é a sua escolha, né? Porque a gente consegue justamente montar uma dieta sem suplemento, que você consegue emagrecer, que é aquilo que muitas vezes a gente coloca, né? O básico funciona, é o simples que funciona. Um arroz e feijão, uma proteína, legumes. Gente, você vai na feira na hora da xepa, assim, você consegue comprar muita coisa, você enche a sacola de coisas. Então, a dieta ideal também faz parte justamente de entender como que é a sua rotina, porque às vezes a dieta que vai funcionar para mim dentro da minha rotina não é a mesma que vai funcionar para Mari. Então, isso é muito importante você ter essa clareza, né, da tua rotina, do que vai funcionar para você, do que você está aberta a conhecer de alimentos. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Adequar de acordo com a rotina do paciente. Sim, ó, a Amélia mesmo comentou, dieta é caro. E isso daí é uma coisa que acontece muito. Dependendo do profissional que passa a dieta, ele não questiona isso. Porque uma prática muito comum é a pessoa falar assim, daqui a 3 dias eu entrego o cardápio. Aí chega aquele cardápio que você não come algumas coisas, que outras coisas estão fora do seu orçamento. E aí? Então não é viável aquela dieta. Quanto tempo a pessoa vai conseguir fazer aquela dieta? 2 semanas? Quando muito. Então, a dieta ideal é aquela que você consegue fazer por mais tempo. Isso não quer dizer que você vai fazer todo dia certinho 100%. Mas quanto menos você falhar, quanto mais certinho tiver, mais resultado você vai ter. Porque não é o correr. Tipo, você não engordou rápido. Então, por que você quer emagrecer tão rápido? Então, muitas vezes não é saudável a pessoa fazer uma restrição calórica tão grande. E aí, assim, não é sustentável, né, Nath? Eu acho que isso é o ideal também. O ideal é o quê? Que cabe no bolso da pessoa, que a pessoa consegue seguir, que a pessoa não vai ter aquela insatisfação e compulsão no final do dia. Eu Exatamente. acho que É, muitas vezes a pessoa comenta aqui, quem já fez dieta o dia todo, chegou em casa 7, 8 horas da noite, atacou a geladeira. porque isso acontece muito com as pessoas que fazem justamente a dieta do tenho. Você faz uma dieta porque você está por um evento social, você faz uma dieta porque você está num momento da sua vida que você se colocou, quer entrar numa roupa específica. Você não faz uma dieta para ser o seu estilo de vida. Então, eu acho que aí que está o grande ponto das pessoas que conseguem descobrir a dieta ideal. Porque é aquilo, né? Quando você descobre o que você realmente gosta, isso também se dá também por exercício físico. Quando você descobre, até aquele caso assim que você sai com os amigos, por exemplo, e você vai no restaurante e você tem uma escolha saudável. Você fala, não quero comer um hambúrguer, eu vou pedir um prato aqui com legumes, com um grelhado. Enfim, aí a pessoa fala, nossa, mas não vai comer algo assim mais, né? É final de semana, você pode comer, você fala, não, mas é isso que eu tô com vontade de comer. Eu quero comer isso, porque eu gosto. Quando a pessoa gosta, é natural dela. E aí não fica aquela coisa forçada, aquela coisa difícil de você ingerir, aquela coisa.
de você tocar, você consegue seguir sua vida. Você tá na rua, não é um problema para você. Você fala assim, tudo bem, eu consigo adaptar, vou comer no self-service. Então, eu já sei as escolhas que eu vou fazer. Não é aquela coisa que, estar na rua é muito difícil porque eu não vou encontrar coisas para comer. Hoje em dia a gente consegue sim montar, inclusive é um cardápio bem variado, até para a pessoa também ter liberdade de escolha. Nem sempre ela vai conseguir andar com uma marmita, dependendo de onde ela trabalha ou o que ela faz. Nem sempre, né? Então, justamente isso, porque quando a dieta ideal para a pessoa, ela consegue fazer sem ser um sofrimento. E aí eu vou explicar para vocês aquilo que eu perguntei sobre o ciclo vicioso das dietas. Então, você tá com insatisfação no seu corpo. Ai, não tô me sentindo bem. O que acontece? Você pensa, primeiro pensamento, vou fazer uma restrição aqui, vou fazer uma dieta. Vou comer salada no café da manhã, almoço, jantar, vou cortar o doce, vou cortar o açúcar. Vou cortar tudo, só vou viver de fotossíntese quase, né? E aí o que acontece? Você fica triste, você fica infeliz, você fica chateada. Por quê? Porque você vê as pessoas ao seu redor comendo, você vê aquele chocolate, você passa vontade, e aí você vai se pesar, e o que acontece? Você ainda não emagreceu quanto você queria ter emagrecido por todo esse sacrifício que você está fazendo. E aí vem aquele desejo, né? O proibido é mais gostoso. Quem nunca ouviu isso, né? E aí vem aquele desejo de comer algo proibido. Porque você está infeliz e se castiga. Exatamente. Aí você está infeliz e faz o quê? Um desejo do proibido. Vou comer porque eu mereço. Sofri pra caramba todos esses dias na dieta. E aí você vai o quê? Come, em vez de comer um pedacinho de chocolate, come a barra inteira, ataca a lata de leite condensado, come um pacote de bolacha. Então você come tudo aquilo que vai te dar prazer, vai te dar alegria, tudo que você não comeu todo esse tempo que você estava com a restrição, você vai comer tudo de uma vez e ainda mais. Aí você vai fazer o quê? Você vai acordar ou logo depois você vai se culpar. Eu pensar, nossa, eu não acredito que eu fiz isso comigo. Tanto sacrifício e eu comi tudo isso. E aí você vai fazer o quê? Vai ter outra insatisfação corporal, vai de novo querer restringir, vai de novo entrar nessa onda de tipo, comi muito, vou me culpar, engordei, vou me restringir, e isso não termina até você achar a dieta que serve para você. Exatamente. É isso. Comi chocolate no Dia dos Pais. Não resisti. E não é um problema comer o chocolate. É bom que você coma de uma maneira saudável. Então, você comeu o chocolate ou você degustou? Então, tipo, apreciar aquele chocolate. Isso é ideal. A dieta ideal pode sim ter chocolate. Eu como chocolate todo dia. E mesmo assim, eu emagreci quase 15 quilos. Não é o chocolate que engorda ou o chocolate que emagrece. Não é o pão que engorda ou o pão que emagrece. A diferença, o que faz é a dose. O veneno ou a cura é isso. Entende? Exatamente. E eu até postei ontem sobre o peso da balança, né? Hoje é terça-feira, ontem foi segunda, passou aí final de semana, Dia dos Pais. Muitas pessoas se permitiram, aproveitaram. E aí o grande erro está esse vício na balança, né? De achar que aquele número representa. Mas o que as pessoas precisam entender é que não é o número da roupa que você veste, não é o número da balança, não é, sabe? Não é isso que representa aquilo que você é. Né? O que você precisa é fazer as pazes com o espelho, para você conseguir resgatar a tua autoestima. E quando a pessoa tende a ter esse comportamento de se restringir muito numa dieta, e principalmente as pessoas que são mais, assim, viciadas, né? Vicia, né? Ali na balança, de toda hora querer se pesar, aí quando você fica muito feliz, acontece isso que a Mari falou, pô, a balança diminuiu, vi que o número diminuiu aqui. Legal, vou sair para comer, vou comemorar, e é isso. Aí acontece de novo o descontrole, aí a balança sobe, você se restringe novamente, aí depois você vê que a balança não tá descendo mais, você fala, quer saber? Isso aqui não funciona, não funciona a dieta, né? Não consegui perder aquela barriguinha que eu tô aqui, então não funciona mesmo, acho que não é para mim, e que é muito difícil.
E não é. O que pode estar acontecendo com você é que você não encontrou a dieta que funciona para você, né? Às vezes você tem essa crença de que emagrecer é muito difícil, que emagrecer é complicado, que dieta precisa ser sofrida. E uma coisa que as pessoas sempre falam também é que para emagrecer, às vezes você acha que você precisa sentir fome. Então, se eu não estou sentindo fome, se está tudo bem, então não pera. Mas as pessoas precisam ter paciência e confiar no processo. Quando você está no processo de emagrecimento, é um caminho, né? E não adianta você querer se comprometer só com aquele resultado. Suponhamos, quero perder 5 quilos. Então, enquanto eu não perder 5 quilos, não adianta. Só que aí no meio do caminho você para, você desiste, porque você não se comprometeu com o processo. E durante o processo de emagrecimento, você vai ter eventos sociais, você vai ter vontades. Se você for mulher, provavelmente você vai entrar num período menstrual, você vai entrar em TPM, e isso pode te abalar, de você querer comer um chocolate, você querer comer um doce. Agora, se você não tiver esse autocontrole de entender de que, tudo bem eu vou comer um pedacinho de chocolate, não ter essa consciência de que tá tudo bem, você pode muitas vezes chutar o balde mesmo, e nesse processo aí você não chega no teu resultado, você para no meio do caminho e fala, isso não é para mim. É igual a academia, você começa, você se matricula, virou um ano, você fala, esse ano eu vou ser fitness, nossa, esse ano projeto verão, vou arrasar. Aí você começa a ir e dali a pouco você, quer saber, não, tô muito cansada, por que eu vou? Só que as pessoas não entendem que ao longo do tempo você percebe que quanto mais você se exercita, mais disposição você tem, né, Má? Você vai para academia, você se sente muito mais disposto, você se sente muito mais, com muito mais energia. Então, aí que está o grande ponto, de você descobrir aquilo que vai funcionar para você, tanto em relação à dieta, quanto também ao estímulo do exercício físico, que é fundamental para que você também libere serotonina, endorfina, para que você se sinta feliz, que aquele estilo de vida te traga alegria todos os dias, e que aquele estilo de vida te dê motivação, que é aquilo que você vai fazer conforme você se coloca em movimento, a motivação ela vem. E tem até pessoas, Má, você também já deve ter pegado pacientes assim, que elas começam a fazer, ela fala, quando eu vou para academia, eu super consigo seguir a minha dieta, porque eu falo, caramba, eu fui lá, fiz, não sei o quê. E quando não faz exercício, acha que é mais difícil, porque não tem esse estímulo também. E fala, pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô comendo isso? Então, tem essa questão da conexão, né, de você se encontrar. Sim, eu acho que também isso está muito ligado à pessoa querer algo perfeito. Então, se ela faz academia, aí ela faz tudo certinho. Então, ela está muito no 8 ou no 80. Então, Sim. se ela não conseguiu fazer academia, pronto, já era, hora de chutar o balde, nada mais que ela está fazendo vai dar certo. Então, é aquilo. Você tem que viver com equilíbrio. Não deu certo algum aspecto, bola para frente. Não vai ficar se martirizando porque, ai meu Deus, eu não consegui comer a salada. Então, depende muito disso, da pessoa não se cobrar mais do que ela consegue. Então, é legal você ter uma motivação super. Me disseram que dieta é 80% academia e só. Não, calma. Me disseram que 80% é dieta e 20% é academia. Eu gosto de pensar que é tudo no 100%, que aí a gente muda muito a nossa mentalidade. Então, assim, você dá o seu 100% na academia e dá o seu 100% na dieta. Porque a gente nunca consegue dar o 100%, e aí a gente tenta pelo menos otimizar. Mas, sim, a alimentação é o que influencia muito, porque a pessoa pode ter o mesmo treino. Se a alimentação dessa pessoa muda, vai mudar. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer o mesmo treino e comer mais, então ela vai ganhar peso. A pessoa pode fazer aquele mesmo treino e comer menos, então ela vai secar. Porque em uma alimentação, ela vai estar em superávit calórico, ela vai estar consumindo mais caloria do que ela queima ao longo do dia, e a outra pessoa não. Então, ela vai estar gastando mais do que ela precisa. Então, é isso que funciona o engordar ou emagrecer. E como que a gente sabe que a gente está fazendo dieta ideal? Quando a gente não pega a dieta do colega, quando a gente não pega dieta na internet, quando a gente não procura chá milagroso. Comentem aqui, quem ouviu falar do chá de banana? Eu recebi tantas marcações de Nutri, o chá de banana funciona.
Gente, comentem quem aqui já procurou dieta na internet. Porque eu já procurei antes de ser nutricionista. Ó, eu já ouvi falar. Ó, o Jonivaldo, ele tá falando que ele não engorda. O que acontece com você? Às vezes o seu metabolismo é muito acelerado. Então, você precisa comer mais do que você está comendo. Aí você me fala assim, ai, Mari, ai, Nath, eu fico comendo e eu como, não engordo, não adianta, eu como. Mas você às vezes tem que comer mais do que você está comendo. Ou alimentos com uma densidade calórica maior. Às vezes fracionar mais a sua refeição. Então, tem que ter algo específico para você. Às vezes você acha que a sua alimentação está adequada, mas você acaba gastando aquela quantidade de caloria. Então, por isso você não engorda. Da mesma forma que a pessoa fala assim, eu como pouco e não emagreço, que é o que a gente falou na live passada. Por quê? Porque não é a quantidade, o volume, e sim a densidade calórica, né, Nath? Exatamente. E assim como tem também casos de pessoas que elas não emagrecem e elas acham que elas comem pouco, mas não é exatamente necessariamente. Ela pode até fazer 2 refeições no dia, ou até uma, mas aquela refeição não é a refeição que está com a quantidade e a qualidade ideal. Então, isso teria que avaliar, né, o seu recordatório alimentar, para a gente poder entender exatamente o que você está consumindo no dia, qual que é a quantidade, como é que está a questão da distribuição, carboidrato, proteína e lipídio. Porque é o que a gente fala, na nutrição, a dieta ideal vai ser a que funciona para você. Então, a gente, como nutricionista, a gente trata cada paciente de uma forma individualizada. Então, por exemplo, os meus atendimentos, eu atendo o paciente ali, eu monto a dieta com ele na hora. A dieta não é aquela dieta que tem na gaveta, assim, sabe? Você fala assim, ó, segue aqui esse daqui. Não, a gente faz um atendimento personalizado. A Mari também. Sim. Então, assim, a gente precisa entender, porque cada pessoa vai ser de um jeito. Então, a dieta ideal vai ser aquela que vai funcionar para você. Então, não tem essa de, tem uma dieta agora que estão fazendo, que é aquela dieta assim da terra, sabe? Você come tudo da terra, tudo que vier da terra, e você come aquilo, nossa, você vai emagrecer. De fato, se você mudar o teu estilo de vida que você come hoje, você vai emagrecer. Né? Você vai conseguir chegar no resultado. Agora, o ponto está, né, Mari? De você conseguir emagrecer e se manter magra. Você conseguir que seja um estilo de vida que você se mantenha. E os meus cachorros não param. Um minuto de silêncio para os cachorros. Então, e vale ressaltar aqui que alguns estudos recentes mostram que o efeito sanfona, que é isso de você emagrecer e engordar, é mais prejudicial do que uma pessoa que permanece em sobrepeso a vida toda. Então, o que acontece é que o metabolismo da pessoa que emagrece, engorda, fica muito desregulado. Então, essa é a questão. Essa é o ponto crucial quando a gente fala assim, de não só emagrecer, mas permanecer no peso. Não ter essa oscilação, porque isso é muito nocivo para a saúde da pessoa. Então, a gente fala muito, pela OMS, obesidade é uma doença. Então, fica nessa. A gente sabe que não é saudável estar com obesidade. Mas esse efeito sanfona também não é. E nada garante também que só pela pessoa estar magra, ela é uma pessoa saudável. A pessoa pode ter outras coisas. A pessoa pode ainda ser magra e ter colesterol. A pessoa pode ser magra e comer muito algum tipo de alimento e ter outra doença relacionada à má alimentação, que são as doenças relacionadas. A Nath tem canal, sim. Relacionadas à alimentação. Então, ser magro não faz de você uma pessoa saudável. Então, a gente tem que analisar todo um contexto de saúde. Não é só o corpo que dita se a pessoa é magra ou não. Foi o que a Nath falou sobre a balança. Não é o número na balança que vai dizer que você está evoluindo no seu emagrecimento. Roupa, foto, medidas. Isso também são outras formas de avaliar se você está chegando ao objetivo que você quer. Exatamente. E o que você falou é muito importante, porque a composição corporal é o que conta. A gente pode ter duas pessoas com o mesmo peso e composições corporais completamente diferentes. Isso por quê? Isso depende da alimentação de que cada pessoa vai ter.
né? De qual que é o estilo de vida que cada pessoa segue. Uma às vezes faz exercício, a outra já é um pouco mais sedentária, não faz, mas vai mudar. Então, isso muda muito. E o que a Mari falou é importantíssimo. É o grande risco e perigo de você pegar a dieta do amiguinho ou você fazer dieta por evento social, porque você tem algum compromisso. O que acontece? Você acaba prejudicando a sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias ali que o corpo precisa para se manter vivo. Então, quando você faz essas dietas, você prejudica muito o seu metabolismo, então isso pode deixar ele cada vez mais lento. Então, às vezes, vem um paciente que já fez muitas dietas. Eu, por exemplo, estou falando da fase que eu fiz low carb e que eu era a louca, assim, da low carb. Meu metabolismo estava super, minha taxa metabólica basal estava super baixa. E a minha idade metabólica estava, tipo assim, eu estava bem mais velha. Então, assim, foi algo que me prejudicou muito, porque aí quando eu fui fazer a dieta, a minha dieta tinha que ser muito baixa em termos de calorias. Então aí eu comecei a ver, e depois a gente teve que entrar com uma estratégia de me dar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de comida, colocar um pouquinho mais de calorias para ver se o corpo entendia que, não, calma, ela tá entrando a energia aqui, ela tá comendo mais, então a gente não precisa ficar segurando tanto, porque é isso que acontece, sabe? Tem muita coisa que acontece, assim, durante quando a gente tá fazendo uma alimentação, que você pode entrar nesses perigos, né? De você achar que está fazendo algo bom para o seu corpo, que você está emagrecendo e que está sendo super saudável, mas no final você está só prejudicando o teu metabolismo mais uma vez. Então, isso é um grande perigo, até por conta de outras doenças também. Houve um tempo de que, quando a Mari estava falando essa parte do falso magro, eu era uma pessoa que eu era falsa magra. Quando eu fui fazer meus exames de sangue, eu estava com colesterol alto, triglicerídeos, estava também com pré-diabética, e porque eu tenho na genética a família que todo mundo da minha família tem diabetes. Então, assim, foi um período muito arriscado, porque eu estava fazendo uma dieta achando que eu estava arrasando. E no final eu descobri que eu estava só, né, desculpa a palavra, cagando com a minha alimentação e com o meu metabolismo. Então, é muito importante. Sim, vai deteriorando a sua saúde, né? Então, Exato. esse é um grande perigo quando a gente fala de a pessoa fazer dieta sozinha, sem um acompanhamento, sem nenhuma orientação. Então, por exemplo, se a pessoa vê uma dieta e aí ela não sabe, por exemplo, a quantidade por exemplo, de água mesmo, que ela tem que tomar. Então, sim, a quantidade de água depende da rotina da pessoa, da altura da pessoa, do peso da pessoa, são vários fatores. Então, se a pessoa às vezes fala assim, não, olha, eu vi fulano, ele toma 4 litros de água por dia. Aí vai lá a moça de 1,50 m querer tomar 4 litros de água. Entende? Não é saudável. Em vez de você estar fazendo algo bom para você, você vai estar se prejudicando. E aí, para depois reverter, é muito pior. Então, acho que aqui entra o nosso convite para a jornada, né, Nath? Sim. Então, se as pessoas têm É. a gente tem um encontro marcado já, semana que vem. A gente tem um encontro marcado na quinta-feira, dia 24 de agosto, que é a jornada ao vivo do Desperta, que foi o que teve o meu despertar. Como contei um pouquinho da experiência, mas nessa aula que eu e a Mari estamos preparando, vai ficar muito mais claro para vocês o que a gente fala de dieta ideal, o que funciona, o que não funciona, né? O que funcionou para mim. Eu sou mãe, né? Aí eles têm 1 ano e 2 meses, e eu perdi 25 quilos em um período de 6 meses, a partir do momento que eu tive o meu despertar, que eu consegui. Com a maternidade, que tem vários desafios, não sei quem é mãe que está aqui assistindo, mas a gente sabe que é super difícil, eu não tenho, assim, rede de apoio, então, eu e o meu marido, que é o Eric, então é muito difícil. Então a gente está fazendo um compilado para, de fato, né, ensinar vocês a emagrecer comendo de tudo, sem engolir as suas emoções, que é algo que, assim, eu tenho ansiedade de, né, eu sou uma pessoa muito agitada, inclusive, dá para perceber. Mas nesse período, assim, que eu consegui emagrecer os 25 quilos, foi um período que eu consegui me controlar as minhas emoções, não descontar na comida, entender aquilo que funcionava para mim, me reencontrar também com exercício, fazer exercício em casa, enfim. A gente está montando um compilado e vai ser a jornada ao vivo do Desperta, totalmente gratuito online, mas é que vai ser uma aula mais estruturada. A gente vai ficar provavelmente 1 hora com vocês conversando, passando o passo a passo do que me fez emagrecer 25 quilos, o que funcionou para mim, o que funcionou para a Mari, o que vocês poderiam tirar disso que vai ajudar vocês também, que estão nessa jornada de despertar, de querer encontrar o estilo de vida que vocês consigam seguir.
E aí fica o convite para vocês, a gente vai dar uma aula no dia 24 de agosto, às 20 horas, para ensinar vocês a emagrecerem comendo de tudo sem engolir suas emoções. Então, marca no calendário. Se vocês não têm o link ainda de inscrição, porque o link só vai para quem está inscrito no evento, tanto no meu link na bio tem, no da Mari também tem o link. Vai estar aqui no comentário fixado quando acabar a live também. A Mari deixou fixado também. É importante que vocês se inscrevam e também quando vocês se inscrevem no evento, ele vai mandar vocês para o nosso grupo do Desperta, que estamos criando, né, formando uma comunidade linda de mulheres que estão buscando essa transformação. Então, saibam que agora vocês estão virando essa largata, mas que vai virar borboletas lindas que vão voar, que vão se descobrir. Então, essa é a função do Desperta. E lá na página de inscrição tem também uma pesquisa, é importante vocês responderem para que a gente possa preparar a melhor aula para vocês no dia 24 de agosto e trazer ainda mais conteúdo e ainda mais informação para poder ajudar vocês. Acho que é isso, né, Má? Acho que a questão da jornada é justamente isso. A gente vai estar de mão dada, te mostrando o caminho que a gente fez. Você pode fazer uma trilha sozinho? Pode. Mas é muito mais fácil quando você faz uma trilha com alguém que já fez aquela trilha. E aí vai te mostrando, falando, cuidado aqui, cuidado aqui. Então, é essa a questão da gente fazer essa jornada junto com vocês. Mostrar certinho como foi. E isso semana que vem, mas quinta-feira, a gente vai ter um bate-papo também, às 8 horas, aqui no perfil. Já tem a live para vocês ativarem a notificação. Então, vocês vão aqui no meu perfil, vão em ao vivo e já ativam a notificação dessa live. Perfeito. E aí, na quinta-feira, a gente vai falar sobre vícios. Então, acho que vai ser um assunto também que vai ser muito legal. Vícios e hábitos. Acho que vai ser um tema também que vai fluir muito bem e de uma forma leve, né, pra gente falar disso. Então é isso, gente. Beijos, foi um beijão, até quinta, hein? Queria almoçar com você e até mais. Beijo. Beijo.